Valendo, Luciano. Mais um podcast. Seja bem-vindo ao canal Ria Pra Valer. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá um like, dá essa moral pra gente. Hoje nós vamos falar de fotografia. E para falar de fotografia, nós trouxemos hoje, o nosso convidado é o Marcelo Vitor, professor e fotógrafo. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o Luciano. Agora, não só um cliente, né, virou meu amigo já da igreja, né, dos trabalhos que a gente já fez. É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente vai ter um bate-papo legal. Vamos falar sobre fotografia, vamos falar sobre os projetos que a gente tem junto, né? E falar um pouco, fazer um bate-papo legal com vocês, até para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, sobre alguns trabalhos que eu faço. Um prazer estar aqui com você. Boa noite para vocês. Espero que a gente tenha um excelente bate-papo. Para começar, nós vamos procurar saber quem é Marcelo Vitor. Então, falando um pouco sobre mim, eu tenho que falar também sobre a educação que eu tive dos meus pais, né? Que eu tive sempre uma criação muito puxada para o voluntariado, né? Da minha mãe, muito mais pela parte da minha mãe. E eu sempre carreguei isso até hoje, né? Hoje em dia eu trabalho fazendo isso, mas eu já tive o exemplo dentro de casa. E hoje em dia eu fico lembrando, né, dessa época que eu sempre brincava com a minha mãe que ela era uma mãe muito ausente, né? Ela me dava de tudo, sempre me deu uma excelente educação, mas ela sempre procurou muito ajudar as pessoas, fazer muito pelos outros, e eu me questionava muito sobre isso, né? Ficava pensando, mas por que pra mim ela dava menos tempo e às vezes ela fazia por pessoas que ela nem conhece? E eu fico relembrando disso porque hoje eu faço muito por pessoas, por alunos que eu conheço há pouco tempo, e eu fico pensando, caraca, eu julgava minha mãe, hoje eu faço a mesma coisa, né? Então eu acho que falar um pouco de mim é falar sobre a educação que eu tive dos meus pais, né? Falar sobre as pessoas que eu carrego hoje, que me ajudaram na minha educação, amigos da época de escola, amigos da época de faculdade. Então eu acho que hoje eu sou reflexo dessa boa educação, e eu acho que é isso que eu acho que falta para muitos jovens, e eu tento ser esse exemplo em sala de aula, né? Hoje eu trabalho numa instituição que prega muito isso, prega os bons exemplos, e eu acho que eu tento ser um pouco desse reflexo, eu tento ser essa referência, né? O caminho é a fotografia, né? Mas isso é só uma parte, uma pontinha do iceberg de muitas outras coisas que a gente faz. Então, eu acho que falar sobre mim é falar sobre essa educação. Marcelo, como é que começou a fotografia? A gente quer saber como começou essa história de foto. Como foi? Como foi que começou a foto? Como que surgiu, assim, isso vem de eu ter me frustrado na área da informática, né? Toda a minha educação, assim, ensino médio foi para eu trabalhar nessa área. Trabalhei, eu acho que 2 anos, né, como programador, mas também trabalhei como na época com montagem e manutenção, e foi uma época que eu, tipo assim, fiquei muito sugado, era muito estressado, né? Trabalhava, né, carregava muito do meu trabalho para o final de semana, isso não me fazia muito bem. Acabei abandonando essa área, né? Fiquei trabalhando não trabalhava com festa ainda, né? Mas eu tive uma ideia um dia de montar uma barraca de videogame para trabalhar na rua, né, no ano de 2010. Meus amigos na época me ajudaram, né? Foi uma ideia bem assim, bem doida de você montar uma barraca numa praça para botar videogame. Na época foi muito bem sucedida, não tinha isso no local onde eu morava. Acabei criando uma clientela muito boa, e daí conheci uma pessoa que foi, tipo assim, representou muito na minha vida. Ela era gerente de um shopping ela trabalhava na administração de um shopping na Penha. Ela me viu trabalhando, né, nessa praça e me convidou para estar apresentando esse trabalho para uma pessoa. Quando chegou lá, essa pessoa era o dono do shopping. Ele me deu uma loja, né? Eu apresentei o trabalho para ele e falou, você gostou dessa loja? Então pode ficar com essa loja para você. A partir de agora essa loja é sua, porque nesse shopping não tinha muito movimento de criança na época, né? Não tinha muito público infantil. Então com esse meu trabalho eu ia levar esse público para lá.
Trabalhando na Penha com o shopping, acabei tipo pegando muitos contatos de pessoas que queriam levar o meu trabalho para as festas e fazendo esse trabalho nas festas. Um amigo, né, um amigo meu que trabalhava com festa, ele falou: poxa, vamos fazer um dia uma festa junto? Pô, vamos fazer. Nesse dia, ele tinha uma câmera pequenininha, que eu acho que muitos já devem ter visto, uma antiga câmera da Sony, Cybershot, que tinha colorida, azul, vermelha, lembra dela? Ele me deu uma Cybershot e falou: pô, cara, tu não tá fazendo nada aí agora, tá sentado e já colocou o que você tem que fazer, tira umas fotos do evento. Nesse dia eu tinha mais ou menos uma noção, eu já gostava de tirar foto, mas não era nada demais, né? Tirei algumas fotos lá, as fotos até ficaram boas no dia e daí eu não parei mais, né? Eu acho que o grande diferencial do que eu fiz naquela época porque eu faço hoje foi eu ter buscado uma profissionalização maior, né? Eu me tornar mais profissional. Teve uma época, né, e eu até falo isso para as pessoas, procurem os bons conselhos das pessoas que querem o seu bem, né? Teve um momento da minha vida que eu estava achando que o fato de eu me tornar um profissional melhor seria em relação a melhorar o meu equipamento. E na época, esse meu amigo, né, o Tony, ele falou assim: cara, faz o seguinte, ao invés de você procurar equipamentos melhores, tenta fazer um curso, pô, profissional. Porque de repente, já com esse equipamento que você tem, né, você já consegue fazer fotos muito boas. Eu fiz isso, procurei o Senac na época, fiz um curso no Senac e de lá para cá só estourei, né? Comecei a fazer outros tipos de trabalho. Na época eu já fazia muita festa. Hoje em dia eu faço muita festa também, mas na época eu fazia muita festa e foram com as festas que eu fui crescendo, né? Aí comecei a fazer casamento, 15 anos, ensaios, até fazer o que eu hoje faço, que é o que eu mais amo fazer, que é foto de bebê. Sempre sonhei em fazer naquela época foto de bebê, desde o começo. Hoje em dia eu faço, então assim, hoje em dia eu falo para as pessoas que quando eu estou tirando foto infantil eu não estou trabalhando, eu estou realizando um sonho, né? Eu sou bem remunerado por isso, mas eu estou realizando um sonho. Quando eu estou em sala de aula eu falo para os alunos: cara, isso aqui para mim, graças a Deus que eu estou sendo remunerado, porque isso aqui para mim é um sonho. Passar para as pessoas o conhecimento que eu tive, cara, isso é muito bom, muito legal, muito bom mesmo. E a fotografia veio disso, começou lá de trás, né? De onde eu comecei fazendo essa parte de games na rua, até hoje onde eu estou dando aula de fotografia. Eu olhei lá no Instagram, no seu Instagram, tinha uma coisa lá de empreender. Para ser fotógrafo, empreendedor, como é que é eu quero entender o que é aquilo que você botou no Instagram, empreender? Eu acho que assim, eu acho que independente do ramo que você atue, né, mesmo que seja fora da fotografia, eu acho que você precisa ter um norte, né? Você precisa ter um ideal. E eu até falo isso muito em sala de aula com os alunos. Quando você tem um norte, não fique preocupado de você ser muito bem remunerado já no próximo mês, já na próxima semana. Você tem que colocar um objetivo e tentar fazer tudo que não dependa dos outros, o que dependa só de você. Às vezes a gente fica pensando assim: caraca, mas poxa, tal pessoa não me ajudou, tal pessoa não me incentivou. Pô, mas você não fez nem a tua parte. Então, o que eu penso hoje do fotógrafo ser um cara empreendedor, do fotógrafo ser um cara visionário, ele, já que ele tem um sonho de trabalhar na área da fotografia, por que agora no começo ele vai procurar se divertir, sair todos os finais de semana e de repente não investir num equipamento, não investir num curso legal, sabe? Então, tudo que eu falo para os alunos em sala de aula foi exatamente o que eu fiz, né? Por muito tempo eu tenho e tive uma criação humilde como todos, né? Como todos aqui. Minha família não tinha condição de me ajudar financeiramente com tudo, né? Então eu tinha que fazer a minha parte. Então assim, muitas vezes eu fiz tipo 4, 5 festas para comprar um equipamento pequenininho, baratinho. Então assim, eu tive a oportunidade de talvez pedir para o meu pai, para minha mãe uma camisa nova, tive a oportunidade de pedir para o meu pai um tênis novo, mas nessas oportunidades eu aproveitava para investir no meu sonho. Então eu falava: pô, pai, tem como você me ajudar num curso tal? Tem como você me ajudar de repente num equipamento tal relacionado ao meu trabalho? Né? É isso que eu falo de você ser um empreendedor. Às vezes as oportunidades estão passando do teu lado o tempo todo,
mas você só está usando essas oportunidades para você, de repente, sair, se divertir para uma festa. Não que a vida não seja só isso, é claro que a gente tem que curtir, mas eu acho que tudo tem o seu momento, né? Então, eu acho que quando você faz disso, faz do seu sonho algo que seja mais material, que você corra mais atrás disso, eu acho que você tem um resultado muito mais rápido. Eu vou fazer outra perguntinha para o Marcelo. É interessante que nós lá somos da equipe de natação do Caltem Clube e certa feita nós fizemos um evento de natação e o Marcelo tirou umas fotos maravilhosas, lindas fotos. E o Marcelo não colocou uma foto dessa no Instagram. É um baita trabalho. Eu queria perguntar ao Marcelo, por que você não botou nenhuma foto nossa dessa lá? Cara, eu sou um cara muito, muito desapegado com rede social. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de... Há um tempo atrás, né, eu descobri que eu tinha uma... Acho que o nome é TDAH, que fala, que é um déficit de atenção. E isso eu sempre tive, desde a adolescência, desde criança, eu sempre fui um cara que, pô, para tirar minha atenção era muito fácil. E eu acho que o fato de eu também ter conseguido me formar na faculdade foi também pelo fato de eu ter saído de todas as redes sociais. Logo no segundo ou terceiro período da faculdade eu preferi sair de tudo porque isso tirava muito da minha atenção, né? E hoje em dia, né, isso ajuda muito no meu trabalho hoje. Eu acho que foi em 2019, 2019 a 2020, eu voltei a estar utilizando rede social, mas realmente eu sou um cara muito desapegado com rede social. E assim, isso é até um pecado, né, em relação ao meu trabalho, eu devo ser um cara muito mais ativo, até em relação a responder mensagem, quando eu estou em sala de aula, quando eu estou trabalhando, eu raramente toco no telefone, raramente. Hoje em dia eu acabo fazendo muito menos trabalho por conta disso, né? Porque eu acabo recebendo muitas propostas de trabalho e eu não consigo nem ter tempo de responder essas mensagens, mas realmente é um pecado muito grande. Estou tentando melhorar, né, com isso. Já trabalho com uma pessoa que atualmente atualiza minhas redes sociais, mas realmente foi o que você falou. Com rede social, cara, eu tenho muito trabalho. Eu acho que se eu postasse na internet todas as fotos que eu faço, pô, eu ia ter conteúdo aí por uns 2 anos. Com certeza, com certeza. Graças a Deus eu tenho bastante foto boa. Mas foi muito legal. Foi muito legal fazer aquelas fotos lá. Foi as fotos do Caltrim Club, né? E foi aquele evento também no Maracanã que a gente fez. Nossa, eu uso essas fotos em sala de aula para ensinar como é que faz. Legal. Já que o Marcelo está falando muito de sala de aula, eu queria saber como é que é essa parte do Marcelo, esse projeto social, Casa do Menor, né? Casa do Menor. Casa do Menor. Eu queria ouvir um pouco disso, para você falar um pouco da Casa do Menor, e depois a gente entra nessa coisa de aluno, até porque tem algumas coisas que eu vi lá, eu quero saber essas 5 dicas disso, 5 dicas daquilo. Aí eu queria dar uma olhada nisso lá para a gente saber como é que é isso. A Casa do Menor assim, foi criada pelo padre, né, pelo padre Renato, né? Isso já tem 36 anos desde a idealização do projeto. Esse trabalho ele tem muitas pontas, né? Eu posso falar que eu sou uma pontinha, um grãozinho de areia frente a todos os outros trabalhos, né? Que tem o trabalho que a gente faz o atendimento de moradores de rua com dependência química, né? A gente tem os abrigos que a gente recebe menores que cumprem penas socioeducativas, a gente recebe bebês que são abandonados pelos pais, né? Tem todos esse projeto e a gente também tem a parte de profissionalização. Então, assim, falar do meu trabalho eu fico até com vergonha porque eu talvez apareça mais em relação à fotografia, né? A gente acaba vendo mais isso nas redes sociais, mas assim, é um trabalho muito grande, né? A gente tem profissionais lá muito bons, eu fico muito encantado pelo trabalho das pessoas que trabalham nos abrigos lá, né? Que são as pessoas que não são vistas, né? Muitos, né? Então, assim, quando eu vou fazer a visita em algum abrigo, eu fico pensando, caraca, mano, meu trabalho é 1% do trabalho do que as meninas fazem lá, né, para estar atendendo, quando eu vejo os atendimentos com deficientes físicos, com os atendimentos com os bebês, assim, que de repente tem algumas doenças, tem que ter um cuidado maior, eu fico pensando, isso aí o que eu faço é uma poeira perto do trabalho do que eles fazem,
Mas assim, em relação à profissionalização, que é onde eu trabalho, a gente tem lá atualmente, a gente tem cursos, além do meu de fotografia, a gente tem de auxiliar administrativo, RH, tem de mecânica de auto, tem de elétrica predial, tem de gastronomia e a gente tem cursos cobertos pela empresa L'Oréal, né? Que é o curso de cabeleireiro e de barbearia lá. Então, essa parte a gente faz o atendimento dos jovens lá. Por uma visão da casa, a gente tem um atendimento maior para a juventude, né? Mas o que o padre idealizador ele sempre pregou é que a profissionalização é como se fosse uma isca para a gente estar tirando os jovens do mundo ocioso, né? Então, assim, a gente faz toda a parte da pedagogia presença, né, criada por ele, que o mais importante nisso tudo é a gente estar sempre presente na vida dos jovens, né? Então, é isso que eu tento fazer um pouquinho com os alunos que eu tenho lá, né? Então, assim, eu tento sempre estar presente, tento sempre dar dicas, tá junto. Se eu vou fazer algum trabalho no final de semana, eu tento levar algum aluno. Se tem algum aluno que de repente está com alguma dificuldade, está fazendo algum trabalho, eu tento auxiliar da melhor forma possível. Então, assim, eu sou uma pontinha do grande trabalho que a Casa do Menor faz, né? Então, assim, é uma instituição já que nessa área, né, de profissionalização, a gente tem um nome muito grande, porque a gente não pensa só na parte do profissional, né? A gente tenta ser uma referência em todos esses sentidos, como eu te falei. Hoje em dia isso até me ajuda, né? Ajudou bastante no meu amadurecimento como pessoa, né? Porque você muda a tua cabeça quando você percebe que você está sendo uma referência para uma pessoa, né? Então, hoje em dia, o jeito que eu falo, hoje em dia, o jeito que os lugares, de repente, que eu frequento, que eu frequentava, eu sempre fui um cara muito caseiro, né? Mas hoje em dia, quando eu vou para algum lugar, eu sempre já penso, pô, será que de repente eu vou estar sendo uma boa referência indo nesse lugar ou não? Se eu de repente ficar até tarde num lugar, será que eu vou estar sendo uma referência boa ou não? Então, eu acho que eu tento fazer para os alunos lá muito mais do que a fotografia, eu tento ser essa referência como pessoa. Eu acho que isso faz muita diferença. Quem são esses alunos? Eles têm um material? Como é que é esse material? Ele tem alguém que doa esse material é cedido? Como é que é feito isso? Sobre essas máquinas fotográficas, no caso? Então, lá, não só na parte do curso de fotografia, né, como todos os outros cursos, esses cursos eles são custeados uma parte por emendas parlamentares, né, que abraçam os projetos da casa, e alguns outros cursos são cobertos pelas próprias doações. Então, assim, os cursos, tanto os cursos como todos os abrigos, como todos os trabalhos, eles são feitos pelo recolhimento de doações, né? A pessoa física vai e faz uma doação lá para casa, e também por essas emendas dos projetos. Por exemplo, o meu projeto foi idealizado, eu acho que em 2018, né, por um funcionário, e 2, 3 anos depois, esse projeto foi ter início por mim, né? Foi uma emenda que cobriu o projeto de fotografia, como também é feito para outros projetos, para outras unidades da Casa do Menor. Esses projetos, uma parte eles custeiam o material, né, o maquinário, né, todas as máquinas do curso, todos os outros utensílios, tanto o salário dos funcionários também são pagos por essas emendas, né, e algumas coisas isso a gente também recebe por doação, mas assim, do grosso a gente faz dessa forma, né, tanto na fotografia quanto nos outros cursos. Eu queria perguntar isso porque tem uma aluna da nossa igreja, que é da Dia Rocha Sobrinho, a Joyce, e parece que o pai dela agora, acho que eles adquiriram um novo material, né? E aí, tipo assim, eu perguntei o Elinho, que é o pai da menina, e ele falou, não, o Marcelo ajuda a gente,
ele estrutura a gente com material, ajuda a gente no que pode, sim, porque sim, de repente eles não têm o material todo, né? Então acredito que você cede. Como é que é isso, essa troca aí? Então, assim, isso eu falo para eles que isso eu não estou fazendo nada de novo, eu só estou fazendo o que fizeram por mim, né? Porque quando eu comecei na fotografia, esse meu amigo Tony, que já trabalha comigo já desde aquela época, ele, quando eu fui fazer o curso de fotografia, eu não tinha uma câmera, como, né? E ele, desde o começo, ele falou, cara, faz o curso, quando você for fazer o curso, você pega a minha câmera emprestada, que ele tinha uma câmera. Só pra gente trabalhar com festa, ele já tinha uma câmera profissional. Então isso pra mim foi um alívio muito grande, porque na época, o curso profissional do Senac, ele só aceitava os alunos que tinham um equipamento profissional. Então, assim, eu jamais poderia conseguir fazer esse curso sem a ajuda dele. Hoje em dia, os alunos que fazem curso comigo, eu já tenho um equipamento próprio para emprestar para esses alunos quando eles vão fazer algum trabalho. Então, até estava falando para a turma que iniciou hoje lá, eu iniciei 2 turmas lá no curso hoje. Falei assim, cara, hoje em dia, se você for entrar na fotografia, você só não entra se você não quiser. Porque, pô, se você já não tem o equipamento, eu empresto. Se você já não tem o local para você fotografar, eu empresto o estúdio. Se você não tem os clientes para fazer, eu te levo para as festas para você conseguir esses clientes. Então, assim, eu acho que, como a Joyce, né, é até legal falar da Joyce, né, que a Joyce é um exemplo muito bom, né, ela sempre foi uma menina que sempre me olhou com um olhar de admiração em todas as vezes que eu frequentava a igreja, né, que eu comecei a fazer os trabalhos na igreja, e ela desde o começo ela sempre falava, cara, um dia eu vou estar fotografando junto com você, um dia eu vou estar fazendo a fotografia. Quando eu me tornei professor, ela me procurou, né, para estar fazendo o curso, eu indiquei, falei para ela como que seria todo o processo, a inscrição, ela fez o curso e ela, cara, ela é um dos exemplos, assim, eu costumo falar sempre dela, tanto ela quanto a Emily também, né, da igreja, que também fez o curso comigo lá, são 2 princesas, 2 tesouros, né, da igreja, e que hoje em dia caminham sozinhos, né, é um orgulho muito grande para mim quando eu tô fazendo uma visita em alguma igreja, tô vendo as 2 lá fotografando, ou quando eu acompanho o trabalho das 2 na internet, cara, elas são exemplos mesmo. Então, assim, elas iniciaram no curso de fotografia, para fazer os primeiros trabalhos, elas pegaram o equipamento emprestado comigo, né, como eu sempre faço com os alunos, e hoje em dia já conseguiram os seus próprios equipamentos, já são as fotógrafas oficiais dos seus ministérios, né, dos seus departamentos, e isso para mim, cara, isso não tem preço, né? Quando eu vejo, eu até escutei uma pessoa falando há pouco tempo que você percebe quando você o sentimento de pai, né? Que eu ainda não sou pai, é um dos sonhos que eu vou realizar ainda, mas o sentimento de admiração que eu tenho por elas é um sentimento de pai mesmo, né? De vê-las trabalhando sozinhas, de vê-las já dominando o equipamento, já fazendo trabalhos diferentes, é uma admiração que eu tenho por elas, por todos os alunos, né, em si, mas um carinho por elas que eu tenho de elas estarem realizando o sonho delas dentro da igreja, né, que é algo importante, e já conseguindo seguir esse caminho, né? Você já teve, assim, algum aluno que tinha tendência de ir para o outro lado, para o lado das drogas? Porque a gente vive na Baixada, né? E a Baixada tem muito isso, é um nicho muito grande, de crianças que têm tudo e jovens para dar tudo para dar errado. E para a gente fazer essas pessoas dar certo é difícil, né? E como é que é trabalhar com esse tipo de criança, de adolescente? Você já trabalhou com esse tipo de pessoa? Já sim. Lá a gente também dá aula para os alunos do abrigo e, assim, vou ser sincero para você, tive um medo no começo, né? Porque eu fiquei um pouco com medo, com receio no começo, né? Eu não sabia como ia fazer e, surpreendentemente, cara, minha resposta foi muito positiva, né? E eu acho que isso vem muito da gente ter um preconceito nosso, sem a gente perceber que a gente tem um preconceito, né? Da gente tratar o jovem de uma forma diferente, né? Eu acho que se você colocar crianças
de denominações diferentes, de locais diferentes do mundo. Se vocês colocarem brinquedo com elas, elas vão brincar, independente da cor de pele, da religião, do país, dos partidos que os pais votam. E eu acho que isso é o maior exemplo. Quando eu estou com esses jovens dos abrigos lá, são jovens comuns, brincalhões, legais. Já levei muitos jovens para fazer trabalho comigo, inclusive levei para fazer evento na igreja de Rocha Sobrinho, jovens que vieram dos abrigos, e a resposta foi muito positiva, cara. Eu falo assim que hoje em dia a gente está num momento no Brasil que a gente é muito, muito intolerante, né? E eu fui intolerante também. Eu sempre fui o cara que pensava assim, poxa, o cara fez isso, ele tem que pagar, pô, ele fez errado. Cara, se você parar 5 minutos para você escutar a história de um jovem desse, mano, tu pensa assim, cara, eu não tenho problema nenhum na minha vida. Nenhum. Se você parar 5 minutos para você escutar a história de um jovem desse do abrigo, você fala, mano, eu não tenho problema. Aí quando você vê o cara trabalhando, mexendo com equipamento, se divertindo fazendo aquilo ali, você vê que o problema na verdade não é o jovem, o problema é a educação, são as oportunidades. Eu acho que quando você dá uma oportunidade para um jovem desempenhar um trabalho, você vai ver que ele é um jovem comum. E isso tem muito a ver com o fato da criação, né? Quando você, de repente, você vê que um jovem teve não teve essa parte de criação, de educação, você vê o quanto que isso faz diferença na hora que de repente ele está cumprindo uma pena, aí você vai cumprir, você vai perguntar, não teve o pai presente, de repente o pai às vezes era usuário de drogas, a mãe nunca conheceu a mãe, nunca conheceu os pais, né? Então são nessas horas que eu de repente levo um aluno para trabalhar, vejo o cara trabalhando, eu fico pensando, caraca, ele é uma pessoa comum. E eu sempre fui o cara julgador. Hoje em dia eu fico vendo, cara, o problema são as oportunidades. Hoje em dia o grande mal que a gente tem, eu acho que é a intolerância. Da gente achar que a gente vai resolver tudo na agressão, na violência, na bala, mano. Maior paz do mundo. Eu tenho essa reflexão quando eu vejo que jovens de religiões diferentes, de locais diferentes, de repente opções sexuais diferentes, cara, quando você vê o cara fotografando, a menina é a mesma coisa. Desempenha um trabalho excelente, independente de ser para a igreja católica, evangélica, umbandista, você vê a pessoa trabalhando excelente. Porque eu não vejo o jovem com uma etiqueta na cabeça, se de repente é homem, mulher, homossexual. Eu vejo como um jovem que está querendo aprender. E as outras pessoas vêm com esse rótulo. Então eu acho que o grande problema que a gente tem hoje é a intolerância. Eu prego para os alunos, cara, não se preocupa em se de repente você vai votar em A ou B, ou se de repente a sua religião é uma, é outra, ou se a sua opção sexual é uma, é outra. Cara, tenta fazer o bem, cara. Se você fizer o bem, independente da sua opção, independente do local que você tá, você sempre vai crescer. Sempre vai crescer na tua vida. Fazendo bem, você sempre cresce. Eu não acreditava nisso, tá? Quando me falavam isso, quando a minha mãe me falava isso em casa, eu falava, isso é bobeira, isso é conversa de pai e mãe. Hoje em dia eu vejo. E eu até toquei nesse assunto hoje numa aula. Eu falei assim, cara, hoje em dia, se eu faço num mês 100 trabalhos, pelo menos 50 desses trabalhos é no voluntariado. Para receber doação, para de repente dar uma moral para a pessoa. Por quê? Porque eu não quero perder esse lance de não estar fazendo o que eu gosto e estar pensando só no dinheiro. O que me levou a estar hoje onde eu tô foi por eu ajudar muita gente, cara. Graças a Deus, Deus está me dando tudo em dobro. Então, assim, é esse exemplo que eu quero passar para eles, de você não ficar muito ligado no material, não ficar muito ligado no que poxa, eu tô pensando nisso, tô pensando naquilo. Cara, faz o bem. Você faz o bem, se você for evangélico, você vai crescer. Se você for católico, você vai crescer. Se você for umbandista, você vai crescer. Independente de qualquer coisa, faça o bem sempre.
É isso. Legal, até porque a gente quer convidar o Marcelo, né? Porque nós também estamos fundando uma instituição, Ria para Valer, um instituto, e os nossos associados, eles vão poder ser contribuintes. Então, os associados são contribuintes. Então, vai fazer parte daquele que contribui, né? Então, a gente acredita nisso aí, nesse trabalho profissional. Mas tem uma coisa também que me chamou a atenção, que você falou, uma coisa que eu li no seu Instagram, 5 dicas para fracassar na fotografia. Bem, eu não lembro quais são as dicas que estão lá, mas eu vou de cabeça, eu vou te falar umas 2 dicas que eu lembro assim, que são exemplos que eu falo com os alunos sempre, que, por exemplo, eu vou te dar uma situação que em cursos profissionais de fotografia eu já escutei isso de fotógrafo profissional e é uma coisa que eu não levo para minha vida. Eu não levo isso para minha vida, de que o fotógrafo num evento ele é o mais importante, porque na festa, um exemplo, a comida o cara esquece da comida, a bebida da festa o cara esquece, a decoração o cara esquece, mas a fotografia dura por muito tempo. Isso é uma verdade, até. Mas eu acho que isso desvaloriza o trabalho de todos os profissionais. E eu já percebi que todos os fotógrafos que levaram isso a ferro e fogo, eu já vi muito fotógrafo que não trata bem os outros profissionais. Então, um exemplo, eu já vi fotógrafo que não trata bem o garçom. E garçom, para mim, cara, é o fundamental da festa. Pode ter um fotógrafo muito bom, mas e se não tiver ninguém para servir? Então, para mim, o cara que chega de repente num evento e se acha o bambambam, se acha às vezes até mais importante que o dono da festa. Eu já vi fotógrafo fazendo isso. Então, isso para mim é uma coisa que dali já o cara já perdeu. Ele já tá perdendo se ele começa assim. Então, uma coisa que eu sempre falo, cara, quer começar bem? Trate todas as pessoas iguais. Se você de repente chegou numa festa, trata de repente o cara da decoração muito bem, trata de repente o cara que está servindo muito bem, trata de repente uma pessoa jovem, um cara mais velho, de repente uma criança, trata todos muito bem, cara. Isso é o fundamental. Sempre falo, você é um fotógrafo, você conhecer de fotografia é bom? Cara, é bom, mas tem muita coisa além disso que vale a pena. Muita coisa. Eu acho que as pessoas não me contratam hoje pela minha foto ser muito boa. Cara, tem muito fotógrafo melhor do que eu. Nossa, se eu fazer uma lista, tem pelo menos uns 50. Da região onde eu moro, eu acho até que nem sou o melhor. Mas, e as coisas que você vai plantando? E as pessoas que você vai ajudando? Então, tem muita gente que me contrata hoje e nunca nem viu minha foto. Tem muito aluno que realmente já viu que isso é verdade. As pessoas nem sabem se a minha foto é boa ou é ruim, mas sabe que foi um cara que eu tratei as pessoas muito bem, que eu fui educado com todo mundo. Se de repente era mulher, homem, se era jovem, se era adulto, eu tratei todo mundo muito bem. Eu acho que você deve ter percebido isso quando eu fiz os trabalhos lá na igreja. Sempre procurei tratar todo mundo muito bem. Então, assim, eu acho que isso é, para mim, fundamental, dessas 5 dicas. Nunca queira ser melhor do que ninguém. E isso vai fazer de você um excelente profissional. Num evento lá no Vasco, no São Januário, você indicou uma pessoa, porque você não pôde cobrir o nosso evento lá. E você indicou uma menina e ela fez um trabalho bonito, foi um trabalho legal. Uhum. Ela é muito atenciosa, ela sentou, ela foi muito legal. Tipo assim, mas a gente sentiu a sua falta, é incrível isso. Tava faltando alguma coisa. Tava faltando alguma coisa, mas ela fez um trabalho muito bacana. E, tipo assim, acho que é o costume mesmo. É o hábito, assim, eu sempre falo, eu acho que a fotografia, como outras áreas, eu acho que ela é uma área que ela abraça todo mundo, cara. Se você, de repente, quiser trabalhar nessa área, cara, não tem algo que te impeça de trabalhar, né? Talvez, né, pelo custo dos equipamentos hoje em dia seja uma coisa um pouquinho mais distante, mas, né, estudando lá na casa do menor, você vai ter um professor que vai te ajudar com isso, né? Mas eu acho que é uma área muito grande, eu acho que isso é muito de gosto, né?
Então, assim, eu tenho certeza que muitos alunos que estão trabalhando hoje, os clientes desses alunos jamais fotografariam comigo, porque já estão acostumados com o jeitinho deles, né? Então, eu acho que isso é muito costume mesmo, né? Eu acho que trabalhando lá na igreja, eu acho que as pessoas acabaram se acostumando com o meu trabalho, até porque quando eu comecei a fotografar lá na igreja já tinham outros fotógrafos que trabalhavam lá, e eu sempre pensei, falei, cara, foi um desafio muito grande na época que a Cristina me convidou para estar fazendo esse trabalho lá. Nossa, ela me cobrava muito. Nossa, nossa, Cristina para cobrar, Deus me livre. Me ligava 24 horas me pedindo foto. Isso me fez muito bem em relação a eu me acostumar com essa exigência, me acostumar com essa cobrança, né? E eu sempre pensei, eu falei, cara, eu não quero ser melhor ou pior do que outra pessoa que já fotografou aqui. Eu quero fazer um trabalho muito bom, né? Então, assim, graças a Deus, de lá floresceram muitos outros trabalhos, até hoje, né, que estamos aqui, né, e muitas outras pontes. Então, assim, de lá, pô, Alexandre, Renata, nossa, Elaine, Fabrícia, Fabiola, nossa, se eu for aqui falar Ruth, nossa, Luciana, porra, se eu for falar todas as pessoas que me incentivaram lá e até hoje me incentivam, eu vou com certeza esquecer o nome de alguém, mas assim, mano, todas as pessoas lá foram muitos incentivadores. Eu agradeço todas as oportunidades que eu tive, que você também me deu para estar lá junto com todas as pessoas de lá. Vocês incentivam muito o meu trabalho, e tudo isso que eu faço hoje por esses jovens tem reflexo pelas oportunidades que vocês me dão, né? Então, só tenho a agradecer a vocês por isso. Tu tem uma preferência por foto assim, Marcelo? Se tu prefere mais um ensaio fotográfico, você prefere mais festa, bodas, alguma coisa, tem alguma coisa específica assim de foto, evento, o que você gosta mais? Ah, você já falou que é beber, né? Mas você tem, se não fosse beber, qual desse que você encaixaria? Você se acha um bom fotógrafo à noite, ao ar livre? Como é que é o tipo de ensaio? O que você acha que você é bom, fora beber? Que é o teu sonho. Um exemplo, eu acho que talvez, pelo fato de eu já fazer muito evento, desde o começo, eu acho que uma festa infantil eu me sinto mais à vontade. Não que eu não goste de fazer todos os outros trabalhos. Sou apaixonado por fazer foto infantil, sou apaixonado por fazer qualquer trabalho que tenha a ver com criança. Tudo que for relacionado à criança eu amo fazer, né? Então, faço casamentos, faço festas de 15 anos, faço ensaios gestantes, agora vou começar a fazer fotos de formatura. Mas o que talvez eu acho que eu saia mais desenvolto, assim, que aconteça naturalmente, seja festa infantil. Festa infantil é como se eu estivesse em casa, é como se de repente você desse uma bola pro Neymar e falasse assim, brinca aí. É o que eu me sinto em casa. Numa festa infantil eu me sinto em casa. Eu consigo dominar aquele local, não que as outras eu também não faça, mas tudo que for relacionado a evento, festa, eu me sinto muito bem, consigo dominar todo aquele local, tanto que muitas vezes eu já vi em eventos, né, fotógrafos trabalhando em eventos que eu falei assim, que eu consegui perceber, eu falei, cara, eu acho que eu mesmo sozinho consigo tirar de letra o que todos eles estão fazendo, mas também é pela experiência que eu já carrego de muito tempo. Então acho que talvez hoje o que eu me sinta mais à vontade fazendo seja de repente um ensaio infantil ou uma festa infantil. Se você não fosse fotógrafo hoje, o que você seria? Você um mercado muito aberto a foto? Assim, o que você acha? Cara, vamos lá, se eu não fosse com a modernidade trabalhar, hoje, né? Telefone, aquela coisa toda, todo mundo quer tirar uma foto, todo mundo quer ser fotógrafo. Eu acho que a fotografia ela vai muito além de... Eu acho que ela vai muito além do equipamento que você usa, porque
né? Muito se falou na época do rádio, né? Na época que a televisão veio, que o rádio iria acabar, e o rádio está aí até hoje, né? Passando por todas as épocas, se modernizando, né? Até com a vinda dos podcasts também. E eu acho que uma coisa soma a outra. Eu acho que não que seja uma área fechada ou uma área aberta. Eu acho que é uma área que exige sempre você estar né? Se crescendo, estudando, buscando mais conhecimento, né? Como a área da medicina, como outras áreas, né? A área financeira. Eu acho que independente da área que você atua, você sempre tem que estar buscando um conhecimento, sempre tem que estar buscando melhorar, né? Com relação sobre os equipamentos, tudo é a modernidade, né? Eu acho que você não pode ficar se prendendo no passado e também você não pode achar que tudo que já foi feito não serve, né? Hoje em dia eu vejo muita gente falando assim, até quando a gente começou aqui a gente falou, será que de repente dá para fazer uma fotografia boa pelo celular? Com certeza dá. Mas será que é qualquer pessoa que você contrataria para mexer no celular numa festa? Não. Então eu acho que o mais importante na fotografia não é o equipamento, é o fotógrafo, né? Então nunca vai ser o que eu falo, né? Quem já escutou eu falando isso vai lembrar. Nunca é o equipamento, é sempre o conhecimento. Então você pode até chegar a fazer uma foto muito boa com um telefone, mas você vai ter que estudar muito para fazer isso. Vai ter que estudar muito, não é qualquer um que faz, né? Então assim, dá para fazer? Dá. Mas eu acho que o principal é o conhecimento. O principal é o conhecimento. Então, para mim, na fotografia, o mais importante para mim é o fotógrafo, não é o equipamento. Certo? Agora, nós vamos falar um pouco, para você que está aí do outro lado, você que quer tirar foto, quer se posicionar bem, o Marcelo tem uma coisa muito interessante lá no Instagram dele, que ele fala 5 dicas para o ensaio. Então eu queria que o Marcelo falasse um pouco para você, porque para você saber, porque às vezes você quer tirar foto e às vezes tem aquele fotógrafo que não te dá muita orientação e tu fica meio perdido. O Marcelo também vai dar essas dicas para você também. Vou dar uma dica, vou dar essas 5 dicas para vocês. Dica número 1 que eu ia dar para você é assim, seja muito transparente com o cliente, né? Seja muito transparente com ele. Nunca caia na besteira de repente falar assim, eu sou um fotógrafo profissional, já fiz muitos ensaios. Cara, às vezes a intenção dele é fazer um trabalho com você justamente porque você está começando. Então assim, eu vejo muita gente assim, professor, tal pessoa me chamou para fazer um casamento, o que eu faço? Fala que de repente vai ser o seu primeiro casamento. Eu sempre falei, né? Nos primeiros trabalhos que eu fiz, eu sempre falei, olha, esse tipo de trabalho eu não faço, mas eu tenho a certeza que eu vou te entregar um trabalho muito bom, entendeu? Então, assim, seja muito transparente, né, com o cliente, com a pessoa que está querendo fazer esse primeiro trabalho com você, independente de ser ensaio ou festa, seja muito transparente, fale que você está começando, fale que você está aprendendo. Às vezes a pessoa até vai te dar um nível de exigência menor, né? Porque ela já viu que você foi super transparente com ela. Seja muito, assim, estude muito sobre o trabalho que você vai fazer, né? Um exemplo, se você de repente vai fazer um ensaio de casal, estude sobre esse tipo de ensaio, veja os melhores locais, pesquise de repente como vai estar a temperatura nesse dia, acompanhe como que vai estar a meteorologia nesse dia, pesquise os gostos pessoais, né, da pessoa que você vai fotografar. Às vezes você está montando um ensaio para o casal usar branco, mas de repente a pessoa não se sente à vontade usando branco, né? Então você não teve esse bate-papo antes, então busque todos os gostos pessoais da pessoa que você vai fotografar. Uma outra coisa é que assim, tenha muita atenção no que você está fazendo, né? Infelizmente, pelo costume de estar sempre ligado nas redes sociais, eu vejo que as pessoas perdem muito tempo, né? Muita atenção mexendo no telefone, e eu sempre falo que a atenção para a fotografia é muito importante,
você está prestando atenção no que você está fazendo, né? Então, assim, de repente, na hora desse trabalho, não fique ligado, mexendo no telefone, né? Tipo assim, ah, eu vou ver a mensagem de alguém, ah, eu vou ligar para não sei quem. Cara, você está fazendo trabalho, foca ali, pelo menos num momento, né? Tente fazer daquele momento ali não ser só único para o cliente, mas ser único para você. Aproveite a experiência de estar fazendo o teu primeiro trabalho, né? E a última coisa é assim, cara, tente ser uma pessoa legal. Eu falo isso, que muito antes da pessoa comprar sua foto, ela compra você. Ela quer que você... ela quer estar perto de você. Então eu falo assim... antes de você querer ser o cara que saiba mexer muito bem na configuração, tem que ser uma pessoa legal. Eu não contrataria, de repente, um fotógrafo que eu visse, de repente, tratando mal um familiar na minha frente. Eu não ia querer na minha casa. Então, assim, tem que ser um filho legal, tem que ser um namorado legal, uma namorada legal, tem que ser um esposo legal, entendeu? Tem que ser uma pessoa que as pessoas querem estar perto de você. Eu vejo que as pessoas não só querem que eu faça as fotos da festa, quer que eu esteja lá, pô. Quer que eu esteja participando do evento. Então, assim, não é sobre fotografia, é sobre você ser uma pessoa boa. Você ser uma pessoa legal. Então, se você for essa pessoa boa, essa pessoa legal, independente do trabalho que for, ensaio, casamento, cara, a pessoa vai querer contratar você. Eu vejo isso pelas pessoas que fazem orçamento comigo. Elas sempre perguntam, mas é você que vai estar fazendo as fotos? Ou você vai mandar alguém? Eu falo, não, sou eu mesmo que vou estar lá. Quando eu não posso fazer, aí vem o lance da transparência. Olha, esse dia eu não vou poder fazer, eu posso te indicar, de repente, um outro profissional. Eu vi uma foto, inclusive eu vi algumas fotos que você faz e você foi fazer ensaio, foi fazer as fotos, você estava no meio das fotos, com o noivo, com a noiva. Com a noiva, eu sempre faço isso. Muito interessante. Eu sempre faço isso. Eu acho que essa interação é legal. Acho que o mais importante é a conexão. Eu acho que isso que é a diferença. Eu escutei isso há pouco tempo, uma pessoa falando que é muito diferente quando uma pessoa que está trabalhando e uma pessoa que está só no serviço. Quando a pessoa está trabalhando, ela realmente está dando sangue naquilo ali que ela está fazendo. E às vezes quando a pessoa ela não está se conectando, aquilo ali é só um serviço como qualquer um. Então eu tento na festa, de repente, ou no trabalho, eu tento ajudar em tudo, eu tento fazer parte daquele momento ali, como se eu fosse... Às vezes eu fico pensando, caraca, eu estou gostando mais de estar aqui do que da própria cara que me contratou. Entendeu? Então eu tento me conectar ao máximo. Seja casamento, seja evento de igreja, seja ensaio, eu tento realmente me conectar naquela situação ali para estar mostrando o prazer que eu estou tendo de estar ali. E eu acho que é isso que as pessoas elas querem, muito mais do que de repente uma foto boa, uma foto ruim. Eu acho que de repente quando você consegue ultrapassar essa barreira do comum, você faz um pouquinho a mais, eu acho que você consegue ter uma credibilidade, um nome muito maior. Antes da gente ter uma palavra final pelo Marcelo, também antes dessa palavra final, eu queria que o Marcelo deixasse também as redes sociais, deixasse o contato dele, para ver, de repente, alguém quer fazer parte desse projeto social, conhecer, doar lá, né? Porque, na verdade, o Marcelo não precisa de contrato, porque o Marcelo tem agenda vasta, mas sempre é bom, né? Uhum. Mas que você possa lá ajudar nesse projeto social, é muito interessante isso, você está interagindo com a Casa do Menor, né? Isso, Casa do Menor. Acompanhe o Marcelo na rede social, porque vai estar lá o endereço da Casa do Menor. Uhum. Então, o endereço da Casa do Menor, que de repente você fala, poxa, eu não quero tirar foto, mas você pode ajudar, você pode contribuir. É muito bom você poder ajudar, entendeu? Isso que o Marcelo falou, essa interação social é muito importante. E a gente aqui, na verdade, a gente trabalha com isso. Porque a verdade, o Instituto Rio é para Valer também quer isso, quer essa interação social. Trabalhar de uma forma ou de outra para poder ajudar alguém mudar de vida, né? Mudar de situação. Porque muitas das vezes, é aquilo que você está falando, muitas pessoas não mudam de vida porque não tem ninguém que dá
Aquele incentivo. Aquele incentivo, né? Então é muito importante que você deixasse esse contato, mas você também deixasse as redes sociais, né? Suas redes sociais, essa palavra final aí para a gente estar concluindo essa parte. Então, assim, eu passo para vocês o seguinte, como palavra final, eu acho que, assim, de tudo isso que a gente teve nesse bate-papo aqui, eu acho que o principal é a gente não perder essa conexão do que é você ser uma pessoa boa, né? Fazer o bem. Eu acho que a mensagem que eu queria passar é essa. Busquem fazer o bem sempre, independente do ramo de atuação que vocês trabalhem, independente de ser na área da política, independente de ser na área da fotografia, na área da saúde, na área da culinária, tente fazer o bem. Eu falo para os alunos, cara, todos os dias Deus dá uma oportunidade de você acordar e você ajudar uma pessoa. Hoje em dia, se de repente uma pessoa me pede uma ajuda, eu não sei qual ajuda que eu posso fazer, mas eu posso fazer uma foto para ela. É o meu caminho. De repente, se de repente você trabalha na área da saúde, você pode ajudar com alguma indicação para de repente para algum parente. Se de repente você trabalha, né, com culinária, você pode ajudar com alguma coisa relacionada a essa área. Eu acho que independente da área que você atue, você sempre vai ter oportunidade de você fazer o bem. Não percam essas oportunidades, né? Hoje em dia, graças a Deus me dá muitas oportunidades de ajudar. Eu consigo muitas vezes ajudar muitas pessoas, mas não deixem de fazer o bem. Se de repente hoje você tem a oportunidade de dar um abraço em alguém, ajude dando um abraço. Se amanhã você vai ter a oportunidade de repente fazer algo a mais, não perca essa oportunidade, né? Sobre a Casa do Menor, a gente tem todo o nosso trabalho ele guiado tanto pelo Instagram, né, que é Casa do Menor Brasil, @Casa do Menor Brasil, e também pelo Facebook, que também é Casa do Menor Brasil também lá, né? Se você clicar lá no Facebook, você vai ver todos os projetos, né? A gente também tem uma Rádio Presença, que a gente também faz toda essa parte de comunicação por lá, né? O último aviso que eu vou dar, a gente já tem alguns eventos que a gente faz, a gente vai ter lá um evento grande no dia 11, não sei se de repente vai dar tempo de todo mundo acompanhar, mas a gente vai ter um evento grande lá dia 11, quem puder clicar lá para acompanhar, vou ficar muito feliz. Minhas redes sociais, né? No Instagram, @RibeiroMarceloVitor, né? Onde eu faço a minha conexão pelos cursos lá. E pelo Facebook, meu nome completo, Marcelo Vitor Ribeiro, né? Então, assim, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? De estar falando sobre a minha vida, sobre fotografia, sobre o projeto da Casa do Menor, que eu sou um grãozinho de areia desse grande projeto que a Casa do Menor faz, certo? Em nome do podcast Ria para Valer, a gente queria agradecer ao Marcelo, foi muito legal essa troca aqui, essa interação social, de trazer esses conhecimentos pra gente. Poxa, é uma boa, cara, tipo assim, eu tô me sentindo realizado, porque eu tô fazendo algo que eu sempre sonhei na minha vida, trazer pessoas com interação diferente. Então aqui a gente tem um programa que a gente vai trabalhar com um nicho totalmente diferente. Uma hora vem um fotógrafo, uma hora vem um síndico de apartamento, a gente vai trabalhar assim, vai ser uma coisa muito legal. É um pouco de tudo, mas com humor, sabe? Uma coisa alegre assim, não é nada mecânico, é uma coisa muito alegre. E eu queria pedir você para nos acompanhar lá no nosso Instagram, Ria para Valer. Segue a gente lá, nós também temos um canal lá no YouTube, dá um joinha lá, dá um clique lá, comenta, dá essa moral pra gente lá. E a gente também tem no Facebook, Ria para Valer também, a nossa página, segue a gente lá. Muito obrigado por assistir a gente até agora. Compartilhe esse vídeo, espalhe para a família, espalhe para os amigos. E um beijão, um abraço. Nós estamos aqui sempre com você. Valeu!